Olá galera, vamos lá para mais um padrão de projeto comportamental, dessa vez o Command Pattern. Então, o objetivo desse padrão é fazer com que você consiga disparar uma ação, na verdade que essa ação é um comando, e aí a classe concreta que é responsável por executar aquele comando vai pegar aquela requisição e fazer lá a execução do comando que você passou. Então, vamos lá para a nossa organização de classes, né? Nós teremos primeiro que definir aqui uma interface. A nossa interface vai ser a ação IF. Reparem que ela tem um método executar, né? Que vai ser responsável lá por pegar essa ação e repassar para as classes que sabem executar aquela ação que você está pedindo, aquele comando que você está passando. Então, essa interface ela vai ser implementada por duas classes concretas, que é a movimento correr, né, que vai ter lá o seu método executar, e o movimento andar. Então, sempre que a gente quiser ou correr ou andar como determinado personagem, por exemplo, então a gente vai lá disparar o comando andar e a classe movimento andar vai executar o comando de andar. Se quiser correr, dispara o movimento correr e a classe movimento correr vai disparar lá esse comando. Então reparem que essas duas classes, tanto o movimento andar quanto o movimento correr, elas utilizam uma classe chamada deslocamento, né? Que esse deslocamento ele tem tanto os métodos andar quanto correr, já que ele vai saber qual é lá o tipo de comando que você quer executar naquele momento. Ele vai saber distinguir aí esse comando aí que está sendo passado. Então, a nossa interface ação IF, reparem que ela vai estar aqui ligada a uma classe chamada broker. E essa classe, essa broker, ela terá dois métodos, que vai ser o método adicionar ação, né, para que a gente possa ter uma lista de ações que vão ser executadas em uma determinada ordem, e tem o método executação, que vai executar essa lista de ações, né, que a gente adicionou. E aí, por último, temos a nossa classe principal, que nós vamos chamar aqui de demo command. Então, vamos lá para a nossa classe. Então, primeiro vamos aqui ver como a gente está organizando aqui as classes dentro das pastas. Então, nós temos aqui duas pastas, a pasta Command, e que tem lá todas as classes desse padrão, e a pasta principal, né, que vai conter lá a classe principal, a demo command. Então, gente, abrindo aqui a nossa interface ação IF, nós temos aqui que ela tem apenas o método executar, que vai ser um método normal, sem retorno, só mesmo para que ela possa executar uma determinada ação, que na verdade é o seu comando. Então, se nós formos aqui abrir as classes movimento andar e movimento correr, que implementam essa interface, vamos ver aqui na movimento andar, que ela vai conter aqui, ó, um atributo. Esse atributo é do tipo da classe deslocamento, então por isso aquela classe lá vai existir, né? A gente vai ver o que ela vai fazer. E aí, quando você instanciar essa classe movimento andar, aqui no construtor dela, ela vai estar, na verdade, recebendo um deslocamento. E esse deslocamento, ele vai executar o movimento de acordo com o movimento responsável pela finalidade da classe andar, que é o método andar. Então, da mesma forma aqui, na nossa classe movimento correr, né, nós temos aqui um atributo do tipo deslocamento, que também é inicializado quando a gente instancia a classe de movimento correr, né, aqui no construtor, e
No método executado, o movimento correr, nós teremos aqui, ó, que chamar o método correr da classe deslocamento. Então, vamos aqui para a nossa classe deslocamento. E aí reparem o que ela faz. A classe deslocamento, ela deverá saber todos os métodos possíveis dos comandos que implementam lá a sua interface. Então, esses métodos que vão aqui implementar os comandos de fato, aqui você vai ter o que cada comando efetivamente faz. Então reparem que nós teremos aqui o método andar, que vai imprimir a frase o personagem está andando, e o método correr, que vai imprimir a frase o personagem está correndo. Então essa classe aqui, ela vai ser a responsável por de fato executar todos os comandos que você tem lá na sua classe lá dos comandos disponíveis, né, no seu padrão de projeto Command. Então, vamos agora ver a nossa classe Broker, né, que será aqui uma classe que é uma classe intermediária entre a classe principal e as classes internas lá do padrão de projeto. E aí ela conterá aqui, ó, uma variável do tipo privada, né, que vai ser uma lista, na verdade, de ações. Então, por quê? Porque você pode ficar executando diversas ações encadeadas, de forma que essas ações, quando você vai adicionando, elas vão ser executadas na ordem que elas forem acumuladas aí nessa lista. Então, reparem que eu tenho aqui o método adicionação, que esse método aqui ele vai receber um atributo aqui do tipo da interface ação IF, e aí ele vai adicionar essa ação que ele recebeu aqui via parâmetro na lista de ações, né, para que você possa ir acumulando ações em sequência. E logo em seguida, aqui embaixo, nós temos o método executação, sendo que esse método executação ele vai percorrer essa lista que foi criada e que foram adicionadas ações aqui nesse método de adicionação, executando de fato cada uma das ações, sendo que essa execução, repito mais uma vez, vai ser aí em ordem de adição na lista. Então as primeiras ações serão executadas primeiro. Então, gente, por último, reparem aqui que eu, depois que executo todas as ações, eu limpo a lista de ações para que eu possa, depois de todas aquelas ações iniciais, né, que eu executei, eu possa criar novos passos, ou seja, novas ações aí a serem acumuladas, nova sequência de ação. Então, vamos aqui para a nossa classe principal, a Demo Command. E aqui na nossa classe principal, vejam que eu crio aqui uma instância da classe deslocamento e crio aqui uma instância do meu movimento andar e do meu movimento correr. Reparem que cada vez que eu crio aqui uma new movimento andar ou uma new movimento correr, eu passo como parâmetro aqui o deslocamento, né, essa variável aqui deslocar, que eu criei do tipo deslocamento, né, para que lá na classe ele possa ser inicializado e aí a gente possa aí definir qual é o tipo de movimento que a gente quer, né, a cada momento. Então agora eu vou aqui criar uma variável do tipo da classe Broker e aí eu vou adicionar minhas ações na ordem que eu quero.
Então primeiro eu vou dizer aqui que eu vou adicionar uma ação de andar, em seguida outra, mais outra, ou seja, o bonequinho ele vai andar 3 vezes, né, dá 3 passos, por exemplo, e logo em seguida ele vai correr, né, ele vai correr aqui por 2 vezes seguidas. Então, depois que eu adiciono toda a minha sequência de ações para aquele momento, então eu vou aqui, ó, executar de fato aquelas ações que eu acumulei. Então, quando eu chamo aqui o método executação do broker, o que eu estou fazendo, na verdade? Eu estou executando todas as ações, ou seja, todos os comandos que eu passei aqui anteriormente na ordem em que foram inseridos na lista. Então, gente, vamos ver aqui, né, com o Ctrl F11, iremos executar essa classe. E aí está aqui o resultado. Reparem que aqui ele está mostrando que o personagem está andando, personagem está andando, personagem está andando, ou seja, como a gente definiu a ação de andar por 3 vezes seguidas, então ele está de fato executando aquelas ações na ordem que nós inserimos. Logo em seguida, personagem está correndo, o personagem está correndo. Então, defini uma lista de ações, executei a lista de ações na ordem que foram definidas. Galera, é isso. Muito obrigada e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem postar aqui, ó, embaixo, aqui nos comentários, que estarei respondendo a vocês. E vamos lá para o próximo padrão de projeto aí que for divulgado aqui no canal.